Aí, parça, imagina a seguinte cena. Você dá um rolê com a galera, pede umas paradas, come pra caramba, e na hora de pagar a conta, seu cartão não passa. Você tá no vermelho, devendo pro restaurante e pros seus amigos. Pois é, agora, multiplica isso por bilhões, e troca você pelo governo. É tipo isso que acontece quando a gente fala de déficit público. Você ouve isso no jornal, na internet, e parece papo de economista chato. Mas a real é que essa parada afeta diretamente o seu trampo, o preço da gasolina, o quanto você paga de imposto e até a sua cerveja no final de semana. Então, cola aqui que eu vou te explicar de um jeito que até seu amigo que só joga Free Fire vai entender o que é déficit público e por que, diabos, o governo gasta mais do que arrecada. Bora lá! Primeiro, o básico do básico. O que é déficit público? Pensa na sua conta bancária. Você recebe seu salário, a arrecadação, e paga suas contas, aluguel, internet, iFood, a parcela da moto, as despesas. Se a grana que entra é maior do que a grana que sai, você tá no azul, tá com superávit. Parabéns, você é um adulto funcional. Mas se a grana que entra é menor do que a grana que sai, você tá no vermelho, tá com déficit. Aí o bicho pega. Com o governo é a mesma coisa. A arrecadação dele vem principalmente dos impostos que a gente paga, ICMS, IPVA, IPTU, IR, PIS, COFINS, uma sopa de letrinhas que tira uma fatia do seu salário antes mesmo de ele cair na sua conta. As despesas são tudo que o governo gasta: saúde, SUS, educação, escolas públicas, segurança, polícia, infraestrutura, estradas, pontes, salário de servidor, programas sociais, aposentadorias. Então, o déficit público é simplesmente quando as despesas do governo superam as suas receitas num determinado período, geralmente um ano. É tipo a Netflix mandando a conta e você só tendo grana para pagar o Spotify. A conta não fecha. Tipos de déficit. Para não confundir, tem dois tipos principais que você vai ouvir falar: o déficit primário e o déficit nominal. Não pira, é mais simples do que parece. Déficit primário é a diferença entre o que o governo arrecada e o que ele gasta, sem contar os juros da dívida pública. É o que sobra, ou falta, para pagar as contas básicas, antes de considerar o rotativo do cartão. Déficit nominal, esse aqui é o pacote completo. É a diferença entre o que o governo arrecada e o que ele gasta, mais os juros da dívida. É a conta total, incluindo o que ele já devia e os juros que ele está pagando para rolar essa dívida. Quando o jornal fala déficit, geralmente se refere ao nominal, porque é o que reflete a situação financeira real do país. Por que o governo gasta? E por que gasta tanto? Mas por que o governo gasta? Simples, para manter o país funcionando e para oferecer serviços para a população. É o papel dele, no fim das contas. Saúde e educação, hospitais, postos de saúde, escolas, universidades públicas. Custa uma fortuna para manter tudo isso funcionando, com médicos, professores, equipamentos, segurança e infraestrutura, polícia, bombeiros, estradas, portos, saneamento básico. Imagine o caos sem isso. Programas sociais e previdência, Bolsa Família, aposentadorias, seguro-desemprego. É a rede de segurança para quem mais precisa e para quem já contribuiu a vida toda. Servidores públicos, médicos, professores, policiais, juízes, funcionários administrativos. Essa galera precisa receber salário, né? E é uma parte gigante da despesa. Mas por que gastar mais do que arrecada? Aí que a porca torce o rabo. Não é só má gestão, embora isso exista. Crises e imprevistos, uma pandemia, uma enchente, uma seca severa. O governo precisa gastar horrores para lidar com emergências, e essa grana não estava no orçamento. Ciclos políticos, ano de eleição, hora de prometer o mundo, construir obra, dar aumento, criar programa novo. Às vezes, as promessas são maiores que o caixa, mas o voto vem primeiro. Pressão social e lobby, sindicatos, grupos empresariais, categorias profissionais, cada um querendo um pedaço maior do bolo. E o governo, para não arrumar briga, acaba cedendo. Ineficiência e burocracia, tem muito dinheiro que se perde no meio do caminho por má gestão, projetos que não terminam, ou simplesmente por aquela burocracia infinita que ninguém entende. Aposentadorias e previdência. A população envelhece, as pessoas vivem mais, e a conta da previdência só cresce. É um rombo gigante nos orçamentos de muitos países, incluindo o Brasil. Como o governo paga a conta, quando não tem dinheiro? Se o governo gasta mais do que arrecada, de onde vem a grana para fechar a conta? Ele não tem um cartão de crédito com limite infinito, né? Bom,
Quase. Emissão de dívida pública é o mais comum. O governo vende títulos, tipo uns, empréstimos, para galera, para bancos, empresas e até pessoas físicas. Ele promete pagar de volta com juros no futuro. É tipo você pegando um empréstimo no banco para pagar o rolê. Só que em vez de um banco, tem um monte de gente emprestando pro governo. Emissão de moeda, imprimir dinheiro, essa é perigosa. O governo pode literalmente imprimir mais dinheiro. Parece fácil, né? Mas na prática, isso geralmente causa inflação, ou seja, seu dinheiro vale menos. Pensa que é como se de repente todo mundo tivesse R$1 bilhão. O preço das coisas ia lá para cima, porque tem muito dinheiro correndo atrás dos mesmos produtos. Consequências do déficit. Por que isso é problema? Aumento da dívida pública. Cada déficit vira mais dívida. E dívida tem juros. Quanto maior a dívida, mais caro para pagar, e menos dinheiro sobra para saúde, educação, etc. Inflação. Se o governo tenta cobrir o déficit imprimindo dinheiro, o resultado é a inflação. Seu salário compra menos, a carne fica mais cara, o aluguel sobe. Tudo o que você já sente na pele. Juros mais altos. Para conseguir que as pessoas emprestem dinheiro para o governo, comprando títulos, ele precisa oferecer juros mais altos. Isso encarece o crédito para todo mundo, para você financiar um carro, para a empresa pegar empréstimo e investir. Menos investimento. Com juros altos e incerteza econômica, empresas param de investir, geram menos empregos. A economia desacelera, e o futuro fica meio cinza. Carga tributária. Para tentar fechar a conta, uma das saídas é aumentar impostos. Ou seja, você paga mais para ter os mesmos, ou piores, serviços. Perda de confiança. Investidores estrangeiros, empresas, todo mundo começa a olhar torto para o país. Menos dinheiro de fora, mais dificuldade de crescer. E qual a solução? Se houvesse uma bala de prata, já teriam usado. Ajuste fiscal, cortar gastos, reformar a previdência, reduzir ministérios, diminuir desperdício, ou aumentar a arrecadação, mas sem matar a economia com mais impostos. É difícil, impopular, mas necessário. Crescimento econômico. Se a economia cresce, mais empresas, mais empregos, mais consumo. Isso gera mais impostos de forma natural, sem precisar aumentar a alíquota. Reformas estruturais, melhorar o ambiente de negócios, desburocratizar, investir em educação e tecnologia. Isso atrai investimento e aumenta a produtividade. Por que você deveria se importar? Porque essa parada não é só número de jornal. É a sua conta de luz, o preço do seu lanche, a dificuldade de conseguir um trampo decente. É o futuro do país, e consequentemente, o seu futuro. Entender o déficit público é entender um pedaço importante de como o mundo funciona e como as decisões políticas te afetam. Fique esperto, não seja só mais um na multidão que reclama sem saber o porquê. Valeu!